19h30, nosso horário. Vamos nos colocar de pé, louvando a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar na presença dele, amém? Quero também cumprimentar os irmãos que estão acompanhando pelo Facebook, alguns irmãos que estão enfermos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, outros que não puderam estar, que vocês possam estar acompanhando até o fim. Vamos orar. Deus, nós queremos, ó Pai, te louvar, queremos engrandecer o teu nome nesta hora e te agradecer, Pai, mais uma vez, porque estamos aqui reunidos na tua presença para mais essa audiência com o Senhor, a tua igreja, o teu povo chegando diante de ti, Pai, num culto onde nós estamos aqui para te adorar em primeiro lugar, para receber a tua palavra, Deus, para crescer no conhecimento da sua pessoa, da sua doutrina, dos seus ensinamentos, para que nós possamos, ó Pai, encaixar a nossa vida de acordo com o propósito que o Senhor tem para nós na tua palavra. Então eu oro para que o Espírito Santo do Senhor possa vir renovar a nossa mente, Pai, o nosso entendimento, possa abrir o nosso coração para que essa verdade possa penetrar no mais profundo da nossa alma, de forma que ela venha discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções, que elas sejam mudadas e transformadas pelo poder da tua palavra. Eu oro, Deus, para que haja genuínas conversões através da tua verdade, porque há poder na tua palavra. Então, Deus, que nesta noite o teu Espírito Santo possa encontrar em cada um de nós que chegamos aqui, aqueles que estão em casa, possa encontrar um lugar para que a tua palavra possa ter esse efeito poderoso que só ela pode fazer de uma forma positiva, porque nós sabemos que ela nunca vem vazia, a tua palavra nunca volta vazia, mas de acordo com a forma que a recebemos, ela vai ter um efeito positivo ou negativo. Então que nós possamos receber de forma que ela tenha um efeito positivo em cada um de nós. Nós oramos nesta noite, consagramos este culto ao Senhor. Queremos, ó Deus, te louvar na beleza da tua santidade. Queremos render glórias a ti, Pai, por quem tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Tu és o Deus soberano, tu és o Deus que tem cuidado de nós, Pai. O Deus que tem o controle das nossas vidas. Então estamos aqui para te louvar e para te adorar nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Paz, Senhor, para quem está em casa, acompanhando. E todos juntos nós possamos louvar o nosso Deus grandioso. Amém? Deus, nosso Deus é soberano. O nosso Deus é excelso, é sublime. O nosso Deus é grandioso. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que há, está aqui neste lugar. E neste momento nós vamos prestar um culto de adoração. Nós vamos louvar o nosso Deus, dizer que Ele é grandioso. Amém? Então, quem souber, eu acho que todo mundo sabe, então vamos todos cantar juntos. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado. Vem me falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando
ti.
a esse Deus grandioso somente cantando para a nossa alma. Não é suficiente, né? Cantar da boca para fora, mas com toda a nossa alma, esse Deus grandioso. Aleluia. Sem demora, vamos abrir Romanos no capítulo 5. Hoje chegando na nossa 19ª ministração dentro da carta aos Romanos. Essa carta tão importante, né, para todos nós. Já falei com vocês, né, que foi lendo essa carta que um monge da Igreja Católica, Martinho Lutero, ele estudando a carta aos Romanos, ele entendeu o real e verdadeiro plano de Deus para a salvação da humanidade, e ele então rompeu com aquela velha estrutura, né, da igreja, e através dele, né, deu início à reforma protestante. E esse evangelho, da forma que nós entendemos hoje, ele pôde chegar até nós sem mentira, sem engano, né, o evangelho na sua forma mais pura e verdadeira. Amém? Então, uma carta importantíssima. Antes de ler, né, os versículos, nós vamos ler o versículo 12 até o 14. E antes de ler, eu quero falar com vocês, né, até agora, os dois pontos que nós já vimos. Primeiro ponto, Paulo fala no capítulo 1 ao 3 a respeito da condenação de toda a raça humana. Paulo fala que haverá um dia onde todos vão comparecer diante de Deus, chamado dia do juízo de Deus, e que diante dele não há desculpa. Tanto judeus como gentios, eles não terão desculpa diante de Deus. No segundo ponto, Paulo fala da forma que tanto judeus quanto gentios podem ser justificados. Nós vimos isso no capítulo 3 ao 4, que embora não haja nenhum justo, todos pecaram, foram separados da glória de Deus, ainda assim há uma forma de salvação, de justificação, que ela acontece através de Cristo. E vimos também, do capítulo 5, né, versículo 1 a 11, que nós vimos na semana passada, os benefícios que essa justificação traz para nós que fomos justificados. Amém? Então tratamos, né, desses pontos, e a partir de agora, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o 19, Paulo ele vai falar a respeito do contraste que há entre Adão e Cristo. Isso é de fundamental importância para nós, essa questão desse entendimento da figura de Adão e da figura de Cristo. É muito importante para a gente entender a obra de Cristo, entender também a obra de Adão. Para a gente entender o que Cristo representa, é muito importante a gente entender também o que Adão representa em relação a nós, porque não apenas Cristo tem muito a ver conosco, mas principalmente Adão tem muito a ver conosco. E a obra de cada um deles, é o que está agindo em nós nesse exato momento que eu estou falando aqui. Glória a Deus, Jesus. Então, vamos ler do capítulo 12 até o 14, do versículo 12 até o 14 de Romanos 5, e na semana que vem nós vamos do 15 ao 19. Então, 5, a partir do 12, diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração
coração daquele que haveria de vir. Amém? Coloca a mão no seu coração e ora assim: Deus, fala comigo, que o Espírito Santo revele a mim esta palavra na profundidade que há nela, em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria, dentro desse contraste que Paulo traz aqui nesses versículos entre Adão e Cristo, e que é muito importante a gente entender, alguns pontos aqui, uns 6 ou 7 pontos, para que a gente possa estar estudando, porque há uma representatividade aqui. Adão, ele representa aquela humanidade velha, caída e perdida. E Cristo, ele representa uma nova humanidade que nasce a partir dessa humanidade antiga. Então, Adão, ele representa o homem que caiu e que se perdeu, e que a humanidade dele foi corrompida. Mas Cristo representa o novo homem, a nova pessoa que nasce a partir desse homem que caiu. Essa natureza caída vai surgir um outro homem formado agora através de Cristo. É isso que representa Adão e Cristo, num primeiro momento. Tanto que Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios capítulo 5, 17, ele diz que aquele que está agora em Cristo, nova criatura ele é. Aquela criatura velha passou, ficou para trás, e eis que tudo se fez novo. Então aqui Paulo está falando daquela velha criatura que está com a figura de Adão impregnada nela, e que agora esta figura de Adão, essa natureza de Adão vai sair para poder vir surgir de nós uma nova criação, agora formada em Cristo. Então aquilo que era de Adão, toda a mentalidade velha de Adão, todas as práticas velhas de Adão, elas ficam para trás no momento em que Cristo entra e começa a fazer de nós uma nova pessoa. Então Adão representa o velho homem e Cristo representa o novo homem. Adão desobedeceu e trouxe morte a todos os homens, mas Cristo obedeceu e trouxe vida a muitos homens. O pecado de Adão fez com que todos se tornassem pecadores e culpados, mas a obra de Cristo trouxe justificação a todos aqueles que creem. Então esses são os contrastes, que Paulo está trazendo, explicando aos romanos, entre Adão e Cristo. O que nós precisamos entender é que Adão e Cristo, eles são os cabeças de duas raças, e que eles abrem portas para destinos diferentes. Então Adão, ele é o cabeça de toda a humanidade, porque a partir de Adão, Deus criou o homem. E Cristo, como a Bíblia chama de o segundo Adão, ele veio agora e através dele as portas de um outro destino serão abertas. Então o que nós precisamos entender? Só há dois tipos de pessoas em relação a esse contraste que Paulo traz entre Adão e Cristo. E aqui entre nós nesta noite só pode haver esses dois tipos de pessoas, e eu espero que só haja um tipo. Mas aqui, ou há aqueles que estão debaixo de Adão, que trazem para si a condenação de Adão e que estão vivendo nessa condenação, e que o destino dele é a perdição eterna, ou então estão aqui pessoas que renunciaram àquela natureza de Adão, receberam a Cristo, agora vivem através dele, ou deixam que Cristo viva através dele, e que o destino final é a salvação eterna. Só há esses dois tipos de pessoas no mundo e também dentro da igreja. Ou aqueles que estão em Adão, ou você está pendurado em Adão, ou você está pendurado em Cristo. E isso
vai fazer toda a diferença, principalmente no final. Isso vai fazer a diferença em com quem você está, a quem você se assemelha, debaixo de quem, da obra de quem que você está. Isso é de fundamental importância para aquilo principalmente que vai acontecer no final. É claro que isso está afetando a nossa vida agora, mas principalmente esses dois cabeças, Adão e Cristo, eles abrem portas para destinos que são diferentes. E só há esses dois tipos de pessoas, porque em Cristo, Deus, ele resolve o problema da forma que ele começou. Então nós vemos aqui que, qual foi o problema? Já que Deus criou tudo perfeito, qual foi o problema que aconteceu? Através de um homem, o pecado entrou no mundo. Através de quem? Não, através de quem? De um homem. O pecado entrou no mundo. E como que Deus resolve o problema? Através de um homem, ele resolve o problema que aconteceu. Agora é muito importante a gente entender, porque lá no final do versículo 14, vocês viram, né? Eu vou repetir no final, que Adão é uma pré-figuração de Cristo. O que isso significa? Que antes de criar Adão, Deus já pensava na obra de Cristo. Deus já arquitetou o plano da vinda de Cristo antes de Adão. Então, em Adão, o homem foi formado. Através de Adão, Deus deu origem ao homem. Mas foi através do segundo Adão que Deus realmente vai cumprir o propósito original dele para com o homem. Então, olha como que Deus é tremendo, sendo ele um Deus onisciente, soberano, um Deus que um dos atributos dele é a presciência. O que é a presciência? Deus sabe das coisas antes delas acontecerem. Então, Deus ele resolve criar o homem, mas ele cria o homem não para que fôssemos robôs. Ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, porém ele não nos cria deuses. Deus até compartilhou alguns dos seus atributos conosco, mas nem todos, porque senão nós também seríamos deuses. Então Deus nos cria à semelhança dele, cria o homem à semelhança dele, mas não cria um homem Deus, e ele cria um homem com vontade própria, vontade livre. Eu estava vendo, que eu já compartilhei com vocês a respeito dos robôs, né? Que agora estão fazendo trabalho de seres humanos, principalmente lá no Japão. Eu falei com vocês dos robôs cozinheiros, e eles são programados. Por exemplo, eles programam lá o robô: você agora vai fazer um omelete. O robô vai lá e faz o quê? Um omelete. Robô, agora você vai fazer um suco de laranja. O robô faz o quê? Ele vai lá e faz um suco de laranja. Deus não criou o homem assim, como um robô. Deus, ele criou o homem com vontade livre. Embora Deus instruiu o homem, lembra lá no jardim do Éden, Deus instruiu o homem: olha, não coma dessa árvore, porque se você comer vai acontecer assim. Deus não programou o homem: você nunca vai comer da árvore. Deus não fez esse programa, mas ele instruiu, e é assim que Deus age até hoje. Assim que ele age até hoje. Então Deus criou o homem dessa forma, e Deus já sabia de antemão que o homem ia falhar. Deus já sabia que o homem ele ia desobedecer. Então Deus, antes de tudo, ele já cria um plano para que aquele propósito original dele, de que o homem fosse perfeito e vivesse no mundo perfeito, pudesse ser resgatado. Então, o homem, Deus dá origem ao homem através de Adão como perfeito no mundo perfeito, mas é através de Cristo que esta vontade de Deus ela vai ser concretizada. Então, vamos lá em alguns pontos aqui. Primeiro, versículo 12 diz que o pecado entrou por um homem.
Paulo aqui está falando, é lógico, da queda lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus dá uma ordem para o homem: você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós conhecemos a história de que Eva, ela come daquele fruto, ela também dá ao seu marido, ele também come, e a partir daquele momento, os olhos deles se abrem em relação à inocência, eles perdem naquele momento a sua inocência. Então, é isso que Paulo está querendo dizer, que o pecado entrou por um homem. Agora, a pergunta é: como que o pecado pôde afetar a todos? Como que, por que através de um homem afetou a todos? Porque Deus cria Adão, e Ele cria depois Eva, e eles pecam. Porque Deus simplesmente não elimina os dois e cria um novo homem? Então, são perguntas que fogem do nosso entendimento em relação à soberania de Deus. Mas o que nós podemos entender é que Deus, por exemplo, quando cria os anjos, Ele cria os anjos de uma vez só, de uma maneira só. Por exemplo, se Deus criou, ninguém sabe, mas se Deus criou 1 milhão de anjos, hoje existem 1 milhão de anjos. Eles não se multiplicaram, em momento nenhum os anjos se multiplicaram. Deus criou uma leva de anjos, e aquela quantidade de anjos que Ele criou são a quantidade de anjos que existem hoje. Mas quando Deus criou o homem, Deus criou o homem, a mulher, e deu a eles o poder de se multiplicarem. Ou seja, a partir de Adão, toda a descendência dele se tornou também culpado. A natureza de todos foi contaminada por causa do pecado que estava na origem. Então, nós podemos ver que todo filho, ele vai carregar na sua genealogia alguma coisa do pai. E foi isso que afetou, através de Adão, que foi o primeiro homem, o pecado passou a toda a descendência de Adão, e Paulo vai dizer que é por isso que todos pecaram. Então o pecado, ele entra através de um homem, e ele afeta toda a raça humana. Agora é importante entender que o pecado entrou por um homem. O pecado não entrou através de Deus. O mal não entrou através de Deus. O pecado entrou através de um homem. Por que é importante a gente entender isso? Porque isso fala de duas coisas: da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender, e às vezes a gente ouve perguntas tipo: mas por que, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus colocou o homem lá? Se Deus sabia que o homem ia desobedecer, por que Deus criou o homem? Então as pessoas fazem perguntas. Uma pergunta que muitos fazem: por que os justos sofrem? Ora, ninguém deveria fazer uma pergunta dessa, porque é muito óbvio. Por que os justos sofrem? Na verdade é porque não existe um justo. Por que os inocentes sofrem? Na verdade é porque não existe ninguém que é inocente. Então as pessoas precisam entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Muitas pessoas pensam: não, mas Deus já sabia que o homem ia pecar, então Deus é que permitiu que o pecado acontecesse, que o mal entrasse. Deus é o responsável pelo mal. Há muitas doutrinas, até mesmo de igrejas evangélicas, que dizem que o próprio Deus fez com que o pecado entrasse no mundo. Mas aqui Paulo deixa bem claro que através de um homem que o pecado entrou no mundo. Nós nunca vamos ter motivo ou alguma defesa para dizer que o nosso pecado é culpa de Deus, ou se eu sou assim, se eu ajo assim, é por causa de Deus, é Deus que me fez assim, é Deus que me criou assim. Não, Deus criou um homem perfeito, e o homem se meteu em astúcias, é isso que diz a Bíblia lá em Deuteronômio. Então muitas pessoas querem justificar: não, Deus me fez assim, então Ele me ama assim, eu sou mau assim, eu ajo dessa forma, eu faço esse tipo de coisa. Mas
mas Deus me criou assim. Não, Deus é um Deus soberano, de uma maneira que nós não podemos entender, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. A Bíblia também diz em Deuteronômio 48, que as coisas reveladas são para nós, mas as outras são para o Senhor nosso Deus. Isso fala da soberania dele. Então nós nunca vamos poder entender a soberania de Deus. Por que Deus foi criar o homem? Por que Deus deixou a possibilidade do homem pecar? Isso não cabe ao nosso entendimento. Nós não podemos entender a soberania de Deus. Na verdade, uma das maiores causas de incredulidade entre as pessoas é o fato das pessoas quererem entender Deus. Uma das maiores razões da incredulidade é o homem querer entender Deus. Mas espera aí, se Deus existe, por que tanto mal no mundo? Se Deus existe, por que as pessoas morrem? Por que bebês morrem? Se Deus existe, por que tantas tragédias? E as pessoas vão questionando e querendo entender um ser que é soberano e que, embora ele seja um Deus bom e soberano, ele permitiu que o homem desse conta de si próprio. Então o homem é responsável pelos seus atos. Mas espera aí, se Deus é soberano e eu faço essas coisas porque Deus deixa. Não, eu faço por responsabilidade minha, porque Deus me deu liberdade de escolher o que eu vou fazer, mas Deus, Ele não é responsável pelo mal. Mas por quê? E por que isso? Por que aquilo? Existem coisas que só cabe a nós dizer assim: Deus, eu não entendo isso, mas o Senhor é soberano, o Senhor sabe o que o Senhor faz. Deus, eu não consigo entender o porquê que o Senhor tolera tanta maldade por tanto tempo. Na verdade, muita coisa lendo Romanos nós podemos entender, né? E podemos entender. Mas aquilo que não consigo entender, Deus, aquilo que foge do meu entendimento, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Então, o primeiro ponto é esse: o pecado entrou por um homem. É responsabilidade do homem a entrada do mal e do pecado no mundo. Um outro aspecto aqui é que o pecado entrou no mundo. Ou seja, Adão, ele abriu as portas para que o pecado entrasse. Note que Paulo, ele fala do pecado aqui como se fosse uma pessoa, né? Através de um homem, o pecado. Ele não fala os pecados, ou ele não fala que tipo de pecado, mas ele se refere ao pecado como se fosse uma pessoa. Através de um homem, o pecado entrou no mundo. É importante a gente entender também que antes de Adão, por exemplo, o que vocês acham? Já havia pecado antes de Adão? Essa é uma pergunta difícil. Já existia pecado antes de Adão? Nunca. Já existia pecado antes de Adão? Nunca. Já havia, né? Já havia. Na verdade, o pecado já existia há muitos anos, não sabemos quantos, né? Antes de Deus criar o homem. A rebelião dos anjos, liderada pelo anjo maior, Lúcifer. Então, o pecado de orgulho, né? de rebeldia, já havia acontecido no próprio céu. Lúcifer se rebelou, né? O anjo de luz se rebelou contra Deus. Agora, quando Deus cria o mundo, Deus cria o mundo perfeito. Deus cria o homem perfeito. Não havia influência, esse pecado de Lúcifer, não havia influência no mundo nem no homem. Então, quando Deus cria, tudo está perfeito. Antes do homem pecar, não havia influência do pecado. O pecado já existia, mas ele não havia entrado no mundo. Não havia influência do pecado de Lúcifer e dos anjos no mundo, mas o pecado já existia. Então nós não podemos, tudo nós damos a desculpa, né? Ah, mas o diabo agiu. Ah, mas o diabo fez isso. Ah,
mas o inimigo é aquilo, mas o inimigo, tudo é culpa do inimigo. Mas o pecado, antes do pecado de Adão, não havia influência dele no mundo. O pecado de Lúcifer não influenciou, não influenciava ali. Aí como que o pecado vai entrar no mundo? Como que vai entrar? Através de Eva. Quando que entra no mundo o pecado? Quando Eva começa a dar ouvido àquele que já tinha caído antes. Aquele que já tinha caído antes. Então Eva, ela por livre vontade, é o que continua acontecendo hoje. Havia uma palavra de Deus sobre Adão e sobre Eva. E ela, ao ouvir a voz do inimigo, porque a Bíblia diz o quê? Por que ela foi tentada? Não foi porque o inimigo falou com ela, não foi porque o diabo falou com ela, mas porque ela se sentiu tentada. A Bíblia diz o quê? Vendo ela que a árvore era agradável, boa, desejável, comeu e deu também ao seu marido. A partir desse momento, o pecado entrou no mundo. A partir desse momento, o pecado entra e começa então a afetar Adão e Eva. Vê que antes deles comerem do fruto, eles viviam os dois em harmonia também com Deus. Mas quando eles comem do fruto, a primeira atitude é tampar a nudez, porque perdeu a inocência, esconder de Deus, porque o pecado faz isso na vida da pessoa, eles se escondem de Deus, e quando Deus os confronta, começa jogar a responsabilidade no outro. Adão, você comeu do fruto que eu te dei? A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Aí a mulher, não, mas a serpente me enganou e eu comi. Viram o que acontece hoje? Hoje, isso é o que mais acontece na humanidade hoje, isso é velho. O que acontece hoje é tão antigo quanto Adão e Eva. Você fez isso? Ah, mas a culpa foi do pastor. Ah, mas a culpa é da minha mulher. Ah, mas a culpa é... sempre nós queremos arrumar um culpado para os nossos fracassos. Sempre nós queremos arrumar um culpado para os nossos erros. Ah, mas não vai para frente, não é lá. Olha aquele líder, olha o pastor. Ah, mas olha aquele fulano. Ah, mas lá em casa nada não vai para frente. A gente não consegue pagar as contas. Essa mulher fica 2 horas debaixo do chuveiro. Ah, mas esse homem... Ah, mas eu quero... Entende? O que nós vivemos, o cenário que nós vivemos hoje é tão antigo quanto Adão e Eva. O homem, ele, ao se sentir acusado por um erro que ele cometeu, ele quer lançar a responsabilidade sobre outra pessoa, tirar o corpo fora. O que Adão fez? Opa, eu não fiz nada não, quem fez foi ela que me deu. Mas aí a Bíblia fala que o pecado entrou através de quem? De Eva? Não, através de um homem, Adão. O pecado entrou no mundo, porque a responsabilidade é daquele que Deus colocou na liderança e Deus falou com ele. Isso serve para todas as áreas, né? O outro aspecto aqui é que o pecado entrou no mundo. Isso não se refere apenas às pessoas, porque às vezes nós podemos pensar, o pecado entrou no mundo, ou seja, o pecado afetou a humanidade, o homem, a mulher, mas não. O pecado afetou o cosmos, o pecado afetou a terra. Quando nós vamos chegar no capítulo 8, Paulo vai dizer que a natureza, a criação geme. Quando Deus ele vai amaldiçoar o homem, ele não amaldiçoa apenas o homem e a mulher, mas ele disse assim lá em Gênesis 3: maldita seja a terra por tua causa. Então o pecado, ele não afetou apenas o ser humano, mas ele afetou toda a criação, afetou os animais, afetou a natureza. Tudo foi descompensado com o pecado do homem. Deus criou tudo perfeito, tudo em harmonia. Lembra que até sobre a serpente, até a
serpente era um animal diferente, vocês lembram disso? Porque Deus deu a maldição que Deus dá à serpente você vai rastejar sobre o pó e vai comer pó. Ou seja, dá a entender que a serpente não era como elas são hoje. Então toda a natureza foi afetada. Lembra que Deus fala para Adão, olha, a terra vai começar a produzir espinhos. Vocês lembram disso? Então a natureza foi afetada. Esse mundo, a natureza em decadência, o que nós estamos vendo hoje, cadê o frio? As pessoas estão esperando o inverno até hoje, cadê o inverno? Né? Isso é resultado de uma natureza que está em queda, de uma natureza que está em constante degradação. Quanto mais o tempo vai passando, a gente vê que a própria natureza vai gemendo. A própria natureza ela vai gemendo. Aí as pessoas falam, mas é resultado da ação do homem. Sim, é resultado da ação do homem lá no Éden. Desde o Éden, a natureza foi afetada. As catástrofes, as tragédias, né, que nós vemos hoje, tudo é resultado do pecado ter entrado no mundo. Porque não era para ser dessa forma, não era para as coisas serem assim. Mas o pecado afetou de tal forma tanto o ser humano quanto a criação toda. E hoje nós vamos ensinar, se você for estudar, né, e ver a questão por exemplo, as leis da termodinâmica, como que o mundo vai se degradando, como que as coisas vão se decompondo, como que nós vamos ver que tudo é resultado da queda de um mundo que ele está caído. Tanto o homem foi afetado, como a criação toda foi afetada. Por isso, né, que nós vemos, né, tem uma religião que solta, distribui os livrinhos, né, onde que no mundo perfeito que Deus criou, a criancinha está brincando com o leão, já viram? Né, a criancinha brincando com o leão, né, passeando junto com o leão, tudo vivendo em harmonia, né? Pois você sabe que aquilo é o propósito mesmo original de Deus, né, e que a Bíblia fala que será restaurado, não da forma que eles apresentam, né, mas que será restaurado. Porque Deus vai trazer a perfeita ordem, todo o propósito original que no princípio Ele criou, não através de Adão. Adão simboliza aquilo que é caído, mas através de Cristo, Deus cumprirá o propósito original dele. Então a morte, o pecado entrou no mundo. Um outro aspecto aqui, ainda no versículo 12, é que o pecado não entrou sozinho, mas trouxe uma companheira. Então, olha só, Adão abriu as portas, né? Vamos fazer uma encenação aqui, bem rapidinho aqui, vem aqui Davi e Miguel, vem aqui vocês verem. Vem Davi e Miguel aqui. Então, olha só essa encenação, né? Vamos supor que aqui tem uma porta. Entra lá vocês verem. Vai lá. Entra lá vocês dois. Então olha só. Imagina que eu sou Adão. Não existe o pecado. Mas Adão abriu as portas do mundo para o pecado entrar. Vem cá. Aqui. Entrou. Opa! Mas ele não entrou sozinho. Ele trouxe um companheiro pela mão. Os dois juntinhos. Olha só. Eles sempre. Não dá mão, hein? Eles sempre andam juntos. Esse aqui é o pecado. Mas trouxe uma companhia. Quem é a companheira? A morte. Pode lá. Um aplauso a todos. Então, olha só, por que eu fiz essa encenação? Nunca mais esqueçam disso. Adão abriu a porta, o pecado entrou, mas trouxe junto com ele uma companheira chamada morte. Aqui diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e com ele a morte. E a morte passou a todos os homens. Então, não era para haver morte se não houvesse pecado. A morte é o resultado do pecado. Por isso que
nós falamos, olha, Deus, Ele não é o autor da morte, Deus é o autor da vida. Quem abriu as portas para a morte foi o homem. Agora, é muito importante entender, e a gente se engana muito, porque nós sempre pensamos na morte como sendo o fim. Todo mundo pensa a morte é o fim, mas não. A morte aqui, ela tem 3 aspectos, e os 3 não falam de fim, mas falam de separação. Então, toda vez que se fala morte, entenda a morte como separação e não como fim, porque na verdade a morte nunca vai significar o fim, nunca. Não pense em morte como sendo o fim. O primeiro aspecto da morte é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus. Quando que isso aconteceu? Lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, quando Paulo fala, como nós já vimos em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Então, o primeiro aspecto da morte é a separação do homem de Deus, que significa morte espiritual. O mundo está cheio de mortos-vivos. Toda pessoa que está andando por aí sem Cristo é um morto-vivo. Aquela pessoa ainda tem vida física, mas é morto espiritual. Lembra aquele filme lá dos mortos-vivos? Lembra aquele tanto de morto, né? Andando feito zumbi? O mundo está daquele jeito. Daquele jeito, cheio de mortos andando pelo mundo. Mortos nesse aspecto da morte espiritual. Agora, essa morte espiritual, ela não é definitiva. Porque o homem pode estar vivendo separado de Deus, mas amanhã ele pode ter um encontro com Jesus Cristo e ele não é mais um morto espiritual. Então, o primeiro aspecto da morte é a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. O segundo aspecto da morte é a morte física. Agora, o que é a morte física? É a separação entre corpo, alma e espírito. Não é um fim. Quando uma pessoa morreu, ela deixou de respirar, ali apenas aconteceu a separação de corpo, alma e espírito. Nós já aprendemos, nós já fizemos estudo a esse respeito aqui, que o homem é um ser tripotônico. Ele é corpo, alma e espírito. E o que a Bíblia diz? O pó volta ao pó como era. Então, uma pessoa morreu, o corpo vai haver essa separação. O corpo separou. Voltou para o que era. O que era? Pó. Vai voltar a ser pó. Depois que enterra uma pessoa, passa alguns anos virou pó. A alma, o espírito, a Bíblia diz que volta a Deus que o deu. Aquele espírito, sopro de vida, o espírito, volta a Deus, que foi Deus que deu. Agora, a alma, ela ou vai para o tormento eterno ou para o descanso eterno. Então a morte física é a separação entre corpo, alma e espírito. É a morte que menos deveria ser temida, é a morte física, mas ela é a mais temida. E por que ela é a mais temida? Por causa da revelação da ira de Deus na consciência do homem, que ele pensa: o que vai ser de mim depois que eu morrer? Isso, o pastor Albert ontem lá no velório falou disso de uma maneira maravilhosa, tremenda, né? Foi errado? Foi isso mesmo, né? Achei que tinha falado errado. O pastor Albert, né? Falou disso de uma forma tremenda ontem no velório. O maior medo, né? O medo, o temor do homem. O que vai ser de mim quando for eu naquele caixão? O que vai acontecer? Vai acontecer simplesmente separação. O teu corpinho vai voltar para a terra. O espírito volta para Deus que deu. A tua alma. Aí é que está a questão. E por que a gente tem? Porque nós sabemos que estamos desagradando a Deus. Tanto que Paulo, ele chegou num nível
de intimidade com Deus, de certeza da salvação, que ele disse assim: para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Retemer a morte? Não. Para mim, se eu continuar vivendo, eu vou viver para Cristo. Morrer o viver para mim é Cristo. Agora, se eu morrer, é lucro. Lucro porque eu só sofria. Só sofria. Então, morrer para mim é lucro, porque acaba o meu sofrimento e eu sei que eu vou estar para sempre com meu Deus. E o último aspecto, o terceiro aspecto da morte, é a morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação definitiva do homem de Deus. A morte eterna é a separação definitiva do homem de Deus, porque a partir do momento que acontece a morte eterna, não há mais volta, não tem como mais, a partir do momento que houver o juízo de Deus sobre as nossas vidas e a pessoa for condenada à morte eterna, não é mais possível ela recuperar a presença de Deus na vida dela. O tempo, que Paulo quer dizer, o tempo é hoje. Uma pessoa, um breve tempo, o que John Piper dizia isso, apenas um breve tempo, mas esse tempo definirá toda a nossa eternidade, se referindo à nossa vida aqui na terra. Foi falado disso ontem também no velório, 88 anos, parece muito, mas já passou, porque a vida é muito rápida. Eu não sei se vocês estão tendo a mesma impressão, mas a vida está passando tão rápido que parece que não está dando tempo nem de viver. Olha que ironia, a vida está passando tão rápido que não dá tempo de viver. Acorda, trabalha, corre, faz isso, trabalha, come, dorme, vem para a igreja e vai na praia, vai ali, corre, e isso, joga futebol, faz isso, faz aquilo. Parece que tudo já passou. Tudo já passou. Eu lembro antes, os irmãos acho que sabem, o dia de quinta-feira é o dia que eu jogo futebol. E aí eu ficava naquela ansiedade, nossa, até chegar a outra quinta-feira, parece que eu joguei ontem, meu corpo ainda está doendo, amanhã já tem que jogar de novo. Irmão, tá a coisa, mas não vamos tirar um dia de descanso, uma semana na praia, Paulinho. Quando veja, está na hora de voltar. Não está assim. Não está assim. Até no trabalho, Você chega lá para trabalhar, que antes não parecia que não passava o dia, Você vai trabalhar, já está na hora do almoço. Aí você almoça, já está na hora de ir embora. A vida está passando tão rápido que não está dando tempo de viver. E principalmente nós que conhecemos a palavra, deveríamos entender isso. O que está realmente acontecendo? O outro ponto ainda no versículo 12 é que a morte passou a todos os homens. Por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado trouxe a companheira chamada morte, e essa morte passou a todos os homens. Isso é a maior prova de que todos pecaram, que todos são pecadores, porque todos morrem. A morte, onde tem pecado, tem morte. Onde tem pecado, tem morte. Os dois são inseparáveis. E o fato de que todos antes de nós morreram é a prova de que todos pecaram. O fato de que nós morremos é a prova de que nós somos pecadores. O fato de bebês morrerem é a prova de que não há inocência. Os homens morrem em qualquer idade. Às vezes nós temos a ideia de que o bebezinho é anjinho, é tudo um anjinho. Não! Davi disse: em pecado concebeu a minha mãe. Já nascem sem inocência, já nascem com o mal neles. Não há justo, não há inocente, não há nenhum. Que idade for, todos pecaram, porque somos de uma descendência de pecado. Lembra que todas as vezes que eu vou apresentar,
uma criança aqui no altar, eu oro, tem um momento de oração que eu digo que no momento que esse bebê tiver entendimento, que ele possa ter um encontro com o Senhor. Porque é só através de um encontro com o Senhor que o homem pode ser justificado, porque já nasceu justo. A morte passou a todos os homens. O versículo 13, eu vou ler o versículo 13 e resumir para vocês o que Paulo está querendo dizer. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a lei de Moisés, ela foi dada muito tempo depois do que o pecado entrou no mundo. O pecado, a lei só foi dada, quando a lei foi dada, já existia o pecado. Mas alguém poderia dizer, mas como que Adão poderia ter pecado se ele não conhecia a lei? Como que as pessoas pecaram antes de Moisés, se a lei só foi dada a Moisés? Nós não falamos aqui em estudos anteriores de que a lei é a prova de que nós somos pecadores? A lei, ela testifica que nós somos pecadores, porque a lei diz exatamente aquilo que nós não conseguimos fazer. Como então alguém poderia perguntar a Paulo que poderia haver pecado se o homem não tinha que estava escrito que aquilo era pecado? Bom, Paulo já respondeu isso lá no capítulo 1, quando ele diz que a ira de Deus se revela dos céus na consciência do homem. Todo homem tem o senso do certo e de errado. A pessoa não precisa conhecer a palavra para ela saber o que é certo e errado. Ela não precisa estar escrito para ela saber o que está certo e errado. Por isso que todos são indesculpáveis, porque a ira de Deus se revela como? Ao homem. Ela não está escondida. A ira de Deus, a insatisfação de Deus com o pecado, ela não está oculta, ela é revelada ao coração, à consciência do homem. Todo homem tem o senso do certo e de errado. As tribos mais primitivas, eles têm os seus códigos de ética, de regras, e daquilo que é o certo e o que é errado de fazer. Às vezes são primitivos, mas têm. Quando nós vamos para a Bíblia, por exemplo, Caim, ele matou o seu irmão Abel, e ele feriu o mandamento de Deus. Qual o mandamento? Não matarás. Mas ele não tinha escrito, não tinha algo dizendo escrito para ele que ele não deveria matar. Mas quando Deus o confrontou, ele tirou o corpo fora e disse para Deus: olha, eu não sei do meu irmão, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Ele não disse para Deus: eu matei o meu irmão. Por quê? Porque ele sabia que era errado. Ele sabia que havia desagradado a Deus. Ele sabia que não era certo matar. Ele quebrou o mandamento: não o matarás. Mas ele não tinha isso escrito, mas isso estava revelado no coração, na consciência dele. Vocês conseguem entender? É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, Paulo está dizendo que Deus não levou em conta o que nós já estudamos também, que Deus não cobrou isso no passado, mas agora Ele cobra de todos os homens, né, como nós também já estudamos nos capítulos anteriores. No versículo 14, para a gente poder encerrar, diz que a morte reinou de Adão até Moisés. A morte reinou no sentido dela ser implacável, né? O pecado entrou no mundo, com ele a morte, e a morte reinou. O que significa a morte reinar? É que a morte atinge a todas as pessoas. Todos morreram e todos vamos morrer. Ninguém escapa da morte, ela é implacável. A morte, ela pega quem é rico, quem é pobre. Você pode ser bonito, ser feio, vai morrer do mesmo jeito.
Você pode ser negro ou branco, vai morrer do mesmo jeito. Você pode ser famoso ou não ser conhecido por ninguém, vai morrer do mesmo jeito. Você pode fazer exercício, tomar remédio, fazer cirurgia para corrigir um problema, você pode fazer o que for. A morte, ela não vai perdoar você. Você pode ser ruim, você pode ser bonzinho, a morte vai pegar você. Então, a morte reinou, significa que a morte reina. É como que aquela pessoa, ninguém pode comigo. Ninguém pode comigo. É isso que está dizendo, que a morte reinou de Adão até Moisés. No capítulo 6 nós vamos ver que através da ressurreição de Cristo a morte deixa de reinar. Mas aqui Paulo está dizendo, a morte, quando ela entrou no mundo, ela reinou, no sentido de que ela é implacável. Todas as pessoas vão morrer. Todas as pessoas um dia elas vão morrer, salvo, é claro, aquela geração que estiver vivendo no dia que Cristo voltar para levar a sua igreja. Mas todos, sem exceção, enquanto estiverem nesse mundo antes de Cristo voltar, eles vão morrer, porque a morte, ela reina, ela é implacável nesse sentido. E que nós vamos ver depois que através da ressurreição de Cristo ela pode ser vencida e ela não tem mais esse reinado. E ele ainda fala, ele cita aqui a respeito de que a morte chega a todos aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. O que ele está querendo dizer com isso? Nem todos pecaram, ou nós não pecamos à semelhança de Adão. O que significa? Porque Adão recebeu uma ordem direta de Deus. Deus falou direto com Adão, está vendo aquela árvore ali? Não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. E mesmo debaixo dessa palavra direta de Deus, Adão pecou. Nós não pecamos dessa forma. Deus não chegou e disse para mim e para você, você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, Então nós não pecamos a semelhança de Adão. Nós pecamos, porque conhecemos a palavra, sabemos que é errado, mas não a semelhança, não como Adão pecou. Mas mesmo assim, a morte passou a todos, Mesmo quem não pecou, como Adão pecou, a morte atingiu a todos, A morte entrou por um homem, o pecado entrou por um homem, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mesmo que não seja o mesmo tipo de pecado, mas todos pecaram. E termino dizendo que Adão é a prefiguração, a imagem, o modelo daquele que haveria de vir. Isso é um alento para nós, amém, gente? Porque todo o plano original de Deus, mesmo antes dele ser quebrado, Deus já arquitetou um plano para restaurar todas as coisas, restaurar o plano dele. É maravilhoso você poder crer nisso, analisando os fatos, os acontecimentos, daquilo que a palavra diz. Como que você observar a história, observar tudo que vem acontecendo, observar desde que Deus criou o mundo e a passagem, por cada patriarca, por cada profeta, o que cada apóstolo falou, cada carta que foi escrita, e você poder ver que o propósito de Deus está se cumprindo. O propósito de Deus está se cumprindo na terra. Deus está cumprindo com o seu plano. Jesus Cristo está às portas para buscar o seu povo. É simples de você entender, de você enxergar esse fato, quando nós estudamos e vemos essas verdades que estão escritas, aqui em Romanos, de como as coisas vêm acontecendo. E cabe a nós, permitir com que venha esse temor santo de Deus nos nossos corações, de saber esse temor de ver, puxa, Deus, Ele realmente está cumprindo com cada ponto da palavra dele. Nada do que Deus falou passou,
nada que Deus falou, falhou. Tudo está se cumprindo. Deus realmente é Deus. Quando a Bíblia fala que todas as coisas vão passar, mas as minhas palavras não passarão, eu entendo o que está dizendo através disso que eu estou estudando. Sabe, então isso tem que trazer temor e ao mesmo tempo uma alegria, porque nós servimos a esse Deus que nos justificou através de Cristo na cruz do Calvário. Se é que nós estamos andando à semelhança do segundo Adão e não do primeiro Adão, porque Adão representa a humanidade caída, Cristo representa a nova humanidade, a nova criatura que foi feita através daquilo que estava corrompido. Então, que nessa noite nós possamos refletir sobre isso, porque há um grande engano acontecendo no meio do povo de Deus, para terminar, um grande engano acontecendo no meio do povo de Deus, porque nós mudamos muito, as pessoas mudaram muito, nos últimos anos as coisas mudaram muito, as coisas modernizaram muito, o que era há 30 anos atrás já não é mais hoje. A maneira que as pessoas pensavam já não pensam mais hoje. As coisas não acontecem como acontecia antes. E com isso está tendo um engano no meio do povo de Deus, pensando que Deus também mudou. As pessoas estão pensando que Deus também mudou. Mas um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. E as pessoas estão pensando também que os princípios de Deus mudaram. Mas eu digo para você, Deus nunca muda e os seus princípios também não mudam. Antes você falar para um crente que ele estava sendo rebelde, ele fala: misericórdia, pastor, me perdoa, tem misericórdia de mim, não quer ser rebelde não, porque ele sabe dos princípios de Deus, que Deus não tolera a rebeldia. Hoje as pessoas afrontam rebelião contra pai, contra líder, contra pastor de uma forma muito natural, porque os tempos mudaram, e aí pensam que já que os tempos mudaram, Deus também mudou. Deus não cobra mais isso, isso é um grande engano. Antes falava para as pessoas: olha, ele está fazendo isso relaxado, ele está fazendo as coisas de Deus, misericórdia, não quer fazer nada relaxado, não vai. Hoje faz, tá bom, tá bom, pensando que Deus agora recebe qualquer coisa, porque agora o amor se criou, as pessoas não consideram mais os outros, podemos tratar os outros de qualquer forma, podemos sempre dar o pior para as pessoas. Para Deus, achamos que Deus mudou. Falar para a pessoa: você está tendo falta de compromisso. As pessoas: não, misericórdia, não quero isso para a minha vida, porque eu sei dos princípios de Deus. Mas agora as coisas mudaram, as pessoas não querem mais compromisso. A gente estava conversando, indo para Alfenas, Renato? Que uma das maiores dificuldades hoje, ontem também a gente estava conversando sobre isso, não consegue pessoas para trabalhar, não consegue pessoas que têm compromisso. A pessoa vai, contrata a pessoa para trabalhar, trabalha um pouquinho, leva isso, leva aquilo para não trabalhar, não tem compromisso. Pessoas hoje, os tempos são outros. E aí pensam que Deus, os princípios de Deus a esse respeito também mudaram. Um grande engano está acontecendo no meio do povo de Deus. Um grande engano. Porque as coisas mudaram, os tempos mudaram, nós estamos pensando que Deus também mudou e que os princípios dele mudaram. Não, Deus não muda, os princípios dele também não mudam. Vamos ficar de pé, vamos lá. Deus, nós queremos, ó Pai, te louvar e engrandecer o teu nome por mais esta noite de estudo, de crescimento. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor possa ministrar os nossos corações a tua palavra. Deus, a tua palavra, que é mais penetrante de uma espada de dois gumes,
a tua palavra que tem poder para penetrar no mais profundo da nossa alma. Que nesta noite, ó Deus, essa palavra possa vir sobre as nossas vidas e provocar a transformação que ela precisa provocar. Deus, nós sabemos que ou nós estamos em Adão ou nós estamos em Cristo. Que essa palavra nos ajude a reconhecer qual é o nosso estado. Que essa palavra, Deus, nos ajude a entender os teus desígnios, os teus propósitos para a humanidade e para a vida de cada um de nós. E que, ao analisar essa palavra, Pai, a nossa fé possa ser fortalecida. O temor ao Senhor, Pai, possa ser aumentado em nós com o princípio de sabedoria, porque a tua palavra tem se cumprido. O Senhor tem demonstrado a tua soberania, o seu reinado sobre todas as coisas, e que a nossa fé possa ser aumentada nesta noite, ao olharmos para todas as coisas e poder ver e entender que realmente tu és o Deus soberano. O Senhor sempre soube o Senhor estava fazendo. Então, Deus, nós queremos nos render ao Senhor, queremos nos render aos teus propósitos, à tua vontade, aos teus desígnios, para cada um de nós e para nós também, como igreja do Senhor. Ministra aos nossos corações, Deus, que esta palavra venha trazer um efeito positivo no mais profundo da nossa alma nesta noite. Oramos, Pai, no nome santo